Muito bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, que todos estejam na paz do Senhor Jesus, dando início ao nosso estudo bíblico de hoje. Nós estamos vendo uma série de estudos bíblicos sobre a ética cristã em nós. E no domingo passado nós vimos o amor no seio da comunidade cristã. E neste domingo nós vamos contemplar que o amor é para com todos. Esse tema vai nos trazer uma amplitude de pensamento, uma largueza, no nosso modo de ver as coisas e, por que não, de amar. Então eu te convido a estar com a gente neste momento, estudando este tema maravilhoso, amor para com todos. E o nosso texto bíblico básico estará em Romanos 12, de 14 a 16, que nós vamos estar lendo daqui a pouquinho. Nós vamos te convidar para orar, para pedir a Deus que nos guie, nos direcione, nos inspire para estarmos meditando nesse texto tão lindo escrito pelo apóstolo Paulo e daí tirarmos as lições práticas e muito úteis para a nossa vida cotidiana. Vamos orar então? Pai de amor e bondade, nesta manhã nós te louvamos pelo dom da vida, por estarmos aqui na tua presença, aprendendo mais um pouco da tua palavra. Que cada pessoa que estiver visualizando esse vídeo neste momento, receba também as bênçãos do Senhor de inspiração e direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O nosso texto básico de hoje se encontra em Romanos 12, de 14 a 16. E na versão revista e atualizada de Almeida, nós vamos ler o seguinte: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E o nosso versículo-chave nós vamos destacar, Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Queridos, o apóstolo Paulo vem descrevendo com muita coerência a ética do comportamento cristão. E na lição anterior nós enfatizamos o amor no seio da comunidade cristã. Vamos dizer assim, o amor entre os nossos. O amor é um grande princípio normativo dessa ação. E na comunidade do povo de Deus, cada crente é chamado para tornar esse amor de fato efetivo por meio de ações. Não só a teoria, mas a prática também. Então, a partir do versículo 14, o apóstolo nos mostra que esse princípio do amor cristão deve aplicar-se abarcando também o mundo exterior. Deus amou o mundo, como diz lá em João 3,16. Isto é, Deus amou a humanidade toda, a humanidade inteira. E espera-se dos crentes, dos fiéis, a mesma amplitude de amor. E uma clara demonstração do amor de Deus pode atrair as pessoas para o reino do nosso Salvador. Quando ainda estávamos sem força, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus recomendou seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores. E isso foi demonstrado pelo fato de que Cristo morreu por tais pecadores, conforme Romanos 5, os versículos 6 e 8. Nisso nós percebemos o amor divino, em operação, que se baseia em si mesmo e não no objeto amado.
O amor é um princípio fixo da natureza divina. Não é algum benefício que opera somente em favor dos objetos que lhe são agradáveis. Deus achou por bem amar e assim amou ao mundo. O amor de Deus, entretanto, é um poder transformador que pode modificar completamente o objeto amado. Essas palavras são do grande teólogo Champlin, e ele fala poeticamente, né, de que Deus não ficou só na teoria, só no projeto, só no plano, mas ele enviou o seu Filho para nos amar na prática e deu a vida por nós. Então vejamos que à sombra desse amor maravilhoso de Deus, nós podemos investir nas outras pessoas e em nós mesmos. E aqui também nós vamos contemplar mais alguns degraus, né, de como exercer a plenitude do amor de Deus através das nossas ações, né, que essas outras pessoas percebam quanto são amadas por Deus através de cada gesto, de cada ação, de cada palavra que nós exercemos em relação a elas. E o primeiro degrau, nós vamos destacar aqui, é o nosso versículo-chave, né? Abençoai os que vos perseguem. Queridos, abençoar aqueles que nos amam, aqueles que nos fazem bem, aqueles que nos correspondem, não é difícil, não é pesado. Mas nesse versículo, nós vamos encontrar um grande desafio. E, segundo Mully, em Cristo encontrai o possível no impossível. Levai à morte o ressentimento da natureza humana, deixando tudo aos pés de Cristo, no hálito do seu amor. Mully também, poeticamente, diz para nós que isso é possível, abençoar os que vos perseguem. É possível em Cristo. Se a esperança cria largueza de coração para com os perseguidos, também cria a capacidade de amar e bendizer aqueles que nos perseguem. O mandamento do Senhor é amar e bendizer os nossos inimigos e perseguidores, conforme Mateus 5,44. Nas promessas da bem-aventurança, Jesus fala da reação correta em relação à perseguição. Pedro, igualmente, ordena que evitemos a vingança e que abençoemos os que nos injuriam. Abençoar é uma atitude bastante condizente com os filhos de Deus. Os que não são do Senhor têm facilidade em maldizer as outras pessoas. Então espera-se de nós uma postura de bem dizer a todos, mas especialmente aqueles que nos perseguem, que é o grande desafio. Queridos, isso na prática, no dia a dia, como de fato é desafiador. A tendência à murmuração é inerente ao ser humano. E falarmos daqueles que estão nos magoando, nos ferindo, nos perseguindo, então, e falar mal, é o que há de natural em todas as pessoas. Por isso que o grande desafio é exercermos a nossa espiritualidade baseado não nos nossos sentimentos, mas no amor que Deus coloca dentro de nós. Algumas vezes, as crises pelas quais passamos podem nos levar a um sentimento de vingança em relação às pessoas que nos prejudicam. É o querer dar o troco. Isso é natural do ser humano. É aí que se percebe a diferença de estar em Cristo. O mesmo sentimento que nele habitou deve estar em nós, conforme Filipenses 2,5 diz. E John Gill diz que ter a boca cheia de amargura é uma das grandes características dos homens não regenerados, o que de forma alguma convém àqueles que proferem o nome de Cristo. É bom que cada um reflita no que tem falado a respeito das autoridades, dos líderes religiosos e das pessoas ao redor. Cada um de nós deve aprender a falar bem a respeito dos outros, conforme nos orienta Tiago, no capítulo 3, de 9 a 12, né? Exercermos bem a propriedade que temos na nossa língua. Queridos, isso aqui é um desafio que aos nossos olhos, humanamente falando, é impossível. Mas, como eu disse, aos olhos e com o amor e a capacitação do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir, praticando, exercitando no nosso dia a dia, nos aperfeiçoando para que isso aconteça de fato através de nós. Para mim é um desafio, sim, enorme. Um desafio de uma vida inteira, um desafio de todas as fases do ser humano. Mas que nós, com a graça de Deus, vamos exercitar. Esta semana
eu falei para mim mesma essas mesmas palavras. Comece a exercer mais o dom, né, do autocontrole, ao pronunciar alguma coisa que não deve, ao falar alguma coisa de alguém. É realmente somente aos pés do Senhor que nós vamos conseguir subir esse degrau. Só com a graça de Deus em nós. Já em Romanos 12:15 aparece o segundo degrau deste estudo hoje. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E segundo João Calvino, não convém a nenhum crente aspirar ambiciosamente aquelas coisas mediante as quais poderá ultrapassar a outros, e nem lhe convém assumir uma experiência exaltada e altiva. Bem pelo contrário, compete-lhe humildade e mansidão. Paulo fala na graça cristã da empatia. Essa palavra talvez nem existisse na época de Paulo, né? Mas hoje ela é muito usada, e Paulo já usava o sentido dessa palavra aí nesse versículo 15, né? Empatia, que é a capacidade de se identificar com a outra pessoa, de sentir o que ela sente, segundo o dicionário eletrônico ROAS da língua portuguesa de 2002. Quanto mais a pessoa vai se tornando parecida com Cristo, mais ela se deixará mover de empatia com outras pessoas. A largueza do coração criada pela esperança cristã torna o homem sensível às alegrias e às tristezas dos outros em geral. Eu nem preciso conhecer para me identificar com a sua alegria ou com a sua dor. Crisóstomo, do início da era cristã, né, nos adverte que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Olha que interessante. Por quê? É comum à natureza humana chorar pelos que sofrem. Nós nos tornamos sensíveis muito rápido com o sofrimento alheio. Contudo, podemos cair no pecado da inveja ao vermos uma pessoa obtendo sucesso e a gente não. No entanto, quem ama ficará feliz com a alegria da pessoa amada. E ficará feliz com a alegria do outro também, mesmo que eu não o conheça. Que bom que recebeu aquele prêmio. Que bom que conseguiu aquele emprego. Que bom que conseguiu conquistar aquela pessoa. Devemos nos alegrar com a felicidade alheia. E Champlin diz que quanto mais egoísta formos, tanto menos inclinados à empatia nós seremos. Isso aí é uma coisa atrelada à outra, né? Em contrapartida, quanto mais altruístas nós formos, tanto maior será a nossa empatia por nossos semelhantes. Esforcemo-nos por possuir a mente compassiva e cheia de empatia, que o nosso coração se deixe tocar pela aflição alheia, mas também pela felicidade alheia. A palavra de Deus é tão rica, é tão interessante, né? Alegrar-nos com os que se alegram. É um aniversário, é uma conquista, é uma superação, é uma cura, nos alegrarmos com eles. E chorar também com aqueles que estão sofrendo. Muitas vezes não temos palavras, não temos o que dizer diante do sofrimento das pessoas, mas nós podemos estar presentes, oferecer o ombro, oferecer uma ajuda prática, uma ajuda que possa realmente aliviar o fardo ou aliviar a circunstância daquele momento. Então isso se chama empatia. E esse degrau é o que nós devemos exercitar a subir cotidianamente, todos os dias da nossa vida. O terceiro degrau é o versículo 16, Romanos 12:16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Segundo Sider, unidade é o compartilhar incondicional de nossa vida com os outros membros do corpo de Cristo. A edição da Bíblia Revista e Corrigida traduz o versículo 16 da seguinte forma: sede unânimes entre vós. De fato, Paulo está focalizando a necessidade de harmonia entre os irmãos. A harmonia, ela é um dos resultados naturais do amor. Da mesma forma que a dissensão, os conflitos e a confusão são resultados perfeitamente naturais do orgulho e da vaidade. A harmonia entre nós ela é produzida pela operação amorosa do Espírito Santo, a qual produz todo o seu fruto em nós. Então, as relações harmoniosas devem ser buscadas e mantidas no seio da comunidade cristã. O próprio Senhor Jesus nos informou que a nossa unidade é um meio eficaz para o testemunho
cristão. E aqui, Senhor, aqui, queridos, falando em unidade, sejam unânimes entre vocês, né? Unanimidade não é aquele pensamento todo igual, né? Mas ter um parecer harmonioso, ter um parecer que não ofende, né? Que não separa, que não divide, mas que possa ser respeitoso em relação uns aos outros. Então, ter o mesmo sentimento uns para com os outros, sentimentos, sendo que os pensamentos podem ser diversos, né, as opiniões diversas, mas o mesmo sentimento de amor, o mesmo sentimento de união, uns para com os outros. O quarto degrau diz assim: condescendei com o que é humilde. Uma palavra pouco usada no nosso dia a dia, né? Está em Romanos 12:16. Bosley diz que a humildade é a base de toda virtude. E aquele que desce mais é quem edifica com maior segurança. Olha que profundidade, né? Cada crente deve identificar-se com os demais. Não pode haver distinção que promova a divisão do corpo de Cristo. É bom lembrar que os romanos, para quem primeiramente foi endereçada essa carta, eles tinham escravos. Era uma época que isso era permitido, isso fazia parte da rotina e do contexto da época. Quão difícil deve ter sido para alguns indivíduos destacados se misturarem e tratarem como iguais aos escravos da sua casa. Cristo trouxe uma nova ordem, pois em sua família o prestígio social não mais distingue os filhos. Escravos e senhores já não fazia mais diferença no trato, no convívio. Olha como que isso deve ter exigido um grande esforço desses irmãos lá de Roma. O crente deve se deixar atrair também por pessoas de menor influência na igreja. Quer dizer, o nosso trato não deve privilegiar quem tem a melhor posição social e intelectual. Este é um sinal de uma igreja sadia, quando os irmãos de classes sociais distintas convivem com igualdade e amor, conforme os irmãos lá da igreja primitiva, e está relatado em Atos 2, de 42 e 44. Irmãos, é claro que a afinidade é uma coisa que você tem com um ou com o outro, ou com alguns, ou com menos, mas o trato, o sentimento, o respeito, o amor, a afeição é para todos. Os títulos e a aristocracia de alguns irmãos mais privilegiados deviam ficar fora do convívio da comunhão cristã, segundo o apóstolo Tiago, né? Ele orientava os irmãos que tratassem da mesma forma, que tinha um anel no dedo, ou aquele que era mais humilde na sua condição social. E Crisóstomo deixa um pensamento muito interessante para nós. Ele disse assim: rebaixai-vos à condição de humilde, andando ou caminhando ao lado deles, não sendo humilde tão somente na atitude mortal, mas ajudando-os igualmente, estendendo a mão para eles. Então, este pensamento de Crisóstomo nos remete, né, à posição de nos deixarmos ficar na mesma altura daqueles que não têm, talvez, a mesma posição social que nós, ou intelectual, ou eclesiástica, digamos assim, né? Então, que degrau maravilhoso esse, né? Condescendei com que é humilde. Tem paciência, tem de respeito, né, para com aqueles que você considera ou menos afortunado, ou menos intelectualizado, né, ou menos afortunado socialmente, mas são irmãos em Cristo e dependem e precisam do nosso amor e da nossa atenção pela mesma forma. Então, queridos, nós vamos ver aqui que esse degrau, né, precisa de cuidado e observação. Muitas vezes nós vamos passar uma impressão de não ser humildes com as nossas atitudes, ou com palavras, né, ou com nossa falta de atenção. É muito importante nós tomarmos a iniciativa, né, de ir ao encontro daqueles que são mais tímidos, menos extrovertidos, né, aqueles que ficam mais encolhidos, né, no nosso convívio com a nossa igreja, com a nossa comunidade evangélica, mas também no nosso dia a dia. Temos ainda o quinto degrau: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui é o Romanos 12:16.
E Kleber diz assim: a coisa trivial, a tarefa comum, fornecerá tudo quanto devemos pedir. Ocasião para negarmos a nós mesmos, um caminho que nos leve cada dia mais perto de Deus. Ele quer dizer que é no dia a dia, né, nas nossas situações mais corriqueiras, que nós teremos oportunidade de demonstrarmos, né, o nosso amor, o amor que vem de Deus, flui em nós para o nosso próximo. O apóstolo Paulo orienta que o amor cristão elimina o orgulho e a presunção. O nosso modelo é o Senhor Jesus, que se humilhou antes que fosse exaltado, conforme está registrado em Filipenses 2, de 2 a 5. O próprio Jesus foi quem disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É um perigo, né, para o cristão começar a se comparar com seus irmãos, a julgar-se melhor. Muito perigoso, está à beira de um abismo. Muitas vezes os que querem se mostrar mais espirituais são os mais orgulhosos e quase nunca aceitam a orientação dos seus líderes. E o final é sempre uma queda estrondosa, né? Uma queda espiritual estrondosa e a divisão da igreja. Isso é um degrau que exige muito cuidado para ser alcançado. Temível é aquela atitude mental, possível até mesmo para o homem de propósitos espirituais mais intensos, que supõe que nada mais tem para aprender. Essas são palavras do sábio Champlin, e ele diz, né, que aquele que acha que não precisa aprender mais nada, que já sabe tudo, que não tem ninguém que possa lhe ensinar algo, cuidado, muito, muito cuidado. O cristão não deve se ensoberbecer, se orgulhar, pois Cristo convoca para amar, e o amor não ensoberbece, conforme 1 Coríntios 13, 4. Pelo contrário, se há algum motivo para se gloriar, é no Senhor. A nossa glória é no Senhor. E entrando já nas considerações finais, eu gostaria de rever com vocês dois pensamentos que nós mencionamos no decorrer do nosso estudo, né? Um de Champlin, que diz: quanto mais egoístas formos, tanto menos inclinados à empatia seremos. Em contrapartida, quanto mais altruístas formos, tanto maior será a nossa empatia por nossos semelhantes. E o outro é: esforcemo-nos por possuir a mente compassiva e cheia de empatia, que nosso coração se deixe tocar pela aflição alheia. Dois pensamentos lindos que merecem ser revistos, merecem ser refletidos, né, no nosso estudo desta manhã e durante a nossa semana. Que dias temos vivido, não é, meus queridos? Que dias de tribulação, que dias de tensão, de ansiedade, de preocupação com tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? O nosso mundo aí vivendo muitas guerras e muitas situações difíceis. Nós estamos às vésperas de eleições municipais. Enfim, são momentos que exigem de nós, especialmente os cristãos, muita humildade, muita sabedoria, muito amor para com os nossos e para com os de fora. Por isso que essa lição nos traz, né, admoestações para a unidade, humildade, compreensão compassiva e advertência contra o orgulho. Isso tudo não está fora de propósito quando se fala da tribulação presente e da esperança que triunfa contra essa tribulação. As palavras de Paulo à igreja de Filipos, que experimentava aflições, o demonstram. A tribulação que atinge a todos e o prospecto do mesmo martírio não garantem por si só união e humildade numa igreja tribulada. Mas em Romanos 12, 16 e 17 parece um comentário do pensamento expresso lá em Filipenses 4, 5, que diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A moderação nos leva a sermos mais amáveis, mais humildes, mais tolerantes, mais pacientes e mais contidos, né, na nossa necessidade de talvez ser maior que o outro, se mostrar maior, mais entendido, mais sábio. E Paulo roga aos cristãos de Filipos que deixem todos ver neles, tanto amigos como os inimigos,
A igreja perseguida, o comportamento digno de reis, que advém da consciência que se tem da própria força. A força da igreja, ela reside na sua esperança. Por isso que é muito importante, irmãos, nós estarmos sempre nos alertando mutuamente para termos esperança. Precisamos ter esperança para vivermos nesse mundo de tanta tribulação. Paulo apresenta o motivo e a dinâmica para esta serena moderação nas palavras. Sabe por que nós devemos ter esperança? Porque perto está o Senhor. Filipenses 4:5. Perto está o Senhor, a vinda muito próxima. E não só a sua vinda, mas a sua convivência diária conosco, através do Espírito Santo de Deus. Perto está o Senhor. Isso deve nos encher de esperança. Eu te desejo uma semana com muita reflexão. Pegue de novo esse texto tão pequeno, poucos versículos. Reflita, reveja o vídeo quando você quiser. Compartilhe essas palavras com alguém que está precisando ouvir. A nossa esperança, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, porque a nossa esperança é que nos dá condição de amar a todos. Queridos, que Deus te abençoe, te dê uma semana produtiva, uma vida espiritual na presença dEle, é o que eu desejo, em nome de Jesus. Amém.